Em 1864, o Paraguai era uma das nações mais intrigantes e autossuficientes da América do Sul. Eles tinham uma das primeiras ferrovias do continente, uma siderúrgica, um sistema de telégrafos e um exército que era considerado o mais poderoso e bem treinado da região. Seu líder, o Marechal Francisco Solano Lopes, sonhava em transformar o Paraguai em um império, uma potência que rivalizaria com o Brasil e a Argentina. 6 anos depois, em 1870, 70% da população masculina do Paraguai estava morta. A nação, antes próspera, estava em ruínas completas. Sua indústria destruída, suas terras arrasadas. Isto não foi uma guerra, foi uma aniquilação. A maior e mais brutal guerra já travada em solo sul-americano. Um conflito total em que Brasil, Argentina e Uruguai se uniram em uma tríplice aliança para esmagar seu vizinho. Mas a grande questão, a que os livros de história muitas vezes evitam, não é como eles venceram, é por que a guerra se tornou tão selvagem, tão desproporcional, e como essa vitória trágica, conquistada a um custo terrível, acabou criando um monstro dentro do próprio Brasil, um monstro que devoraria seu próprio criador. Esta é a nossa investigação sobre a guerra que definiu o nosso continente. Para entender por que a guerra mais sangrenta da América do Sul aconteceu, não podemos olhar apenas para um único evento. Temos que olhar para o tabuleiro de xadrez geopolítico da bacia do Rio da Prata em meados do século XIX. Era uma região de instabilidade crônica, um caldeirão de tensões onde as peças eram movidas por ambição, desconfiança e interesses econômicos. De um lado do tabuleiro, tínhamos o Império do Brasil, a única monarquia das Américas, um gigante territorial governado pelo erudito e cauteloso imperador Dom Pedro II. O Brasil via a si mesmo como a potência estabilizadora da região, o irmão mais velho, que tinha o direito e o dever de intervir nos assuntos de seus vizinhos menores para proteger seus interesses. Do outro lado, tínhamos as repúblicas de língua espanhola, principalmente a Argentina, que, apesar de instável, via o Brasil não como um estabilizador, mas como uma ameaça imperialista. E no meio desse jogo de gigantes estavam duas nações tampão, o Uruguai e o Paraguai. O Uruguai era um caos político, palco de uma guerra civil permanente entre dois partidos, os blancos e os colorados, cada um apoiado por um dos grandes vizinhos. E o Paraguai era uma anomalia. Por décadas, sob o governo de José Gaspar de Francia e Carlos Antônio Lopes, pai de Francisco, o país havia se fechado para o mundo em um isolacionismo quase total. Esse isolamento permitiu que eles desenvolvessem uma economia forte e independente, sem dívidas externas e com um forte controle estatal. E, para proteger essa independência, eles construíram um exército formidável. A peça final, e talvez a mais poderosa no tabuleiro, não era nem sul-americana, era o Império Britânico. A Grã-Bretanha não tinha exércitos na região, mas controlava algo muito mais importante: o capital. Os bancos britânicos financiavam os governos e as empresas britânicas dominavam o comércio. Eles não queriam instabilidade, mas também não queriam uma única potência regional forte demais que pudesse desafiar seus interesses econômicos. Nesse cenário complexo, surge a figura que acenderia o pavio: Francisco Solano Lopes. Herdeiro de uma ditadura, Lopes era um homem de imensa ambição, mas de pouca noção da realidade. Ele viajou pela Europa, se impressionou com o poder militar de Napoleão III na França e voltou para o Paraguai convencido de seu destino grandioso. Ele se via não como presidente de uma pequena república, mas como o Napoleão dos trópicos, o homem que criaria um grande Paraguai e estabeleceria o equilíbrio de poder na região. Ele superestimava drasticamente a força de seu exército e, de forma ainda mais perigosa, subestimava a paciência e a capacidade de resposta do Império do Brasil. O estopim da guerra foi a crônica instabilidade no Uruguai. Em 1864, o Brasil, apoiando seus aliados do Partido Colorado, decidiu intervir militarmente no Uruguai para derrubar o governo do Partido Blanco, que era aliado de Solano Lopes. Lopes viu isso como uma agressão direta à sua esfera de influência e uma ameaça ao equilíbrio de poder. Ele enviou um ultimato ao Brasil:
Retirem suas tropas do Uruguai ou haverá consequências. O Império do Brasil, acostumado a ser a principal potência da região, simplesmente ignorou o ultimato de um líder que eles consideravam um ditador de opereta. Foi um erro de cálculo de ambos os lados. Em novembro de 1864, Lopes cumpriu sua ameaça. Ele ordenou a captura do navio a vapor brasileiro Marquês de Olinda, que subia o rio Paraguai, e em seguida invadiu e conquistou a província brasileira de Mato Grosso. Para o povo brasileiro, foi um choque, uma humilhação nacional. Para Dom Pedro II, foi um insulto pessoal à honra do Império. Lopes havia cometido o erro fatal de subestimar seu oponente. Ele pensou que estava dando uma lição em um vizinho arrogante. Ele não sabia que acabara de despertar um gigante adormecido e que a resposta a essa agressão não seria uma negociação, mas uma guerra total. A agressão de Solano Lopes em Mato Grosso e a captura do navio Marquês de Olinda caíram como uma bomba no Rio de Janeiro. A reação inicial foi de choque e incredulidade, seguida por uma onda de fúria patriótica. O Império do Brasil, que se via como a força civilizadora e dominante da América do Sul, havia sido humilhado por uma nação que muitos consideravam pequena e insignificante. O imperador Dom Pedro II, normalmente um monarca contido e intelectual, compreendeu a gravidade do insulto. A honra nacional estava em jogo. Em um discurso inflamado, ele declarou que o Brasil não descansaria até que a ofensa fosse lavada, se necessário, com o sangue de toda uma geração. A guerra era inevitável. No entanto, o gigante brasileiro estava despreparado. O exército imperial era pequeno, mal equipado e espalhado por um território imenso. O Brasil não tinha um exército permanente grande o suficiente para uma guerra em larga escala. A resposta inicial foi a criação dos Voluntários da Pátria, um apelo nacional para que os cidadãos se alistassem. A propaganda massiva e o fervor patriótico levaram dezenas de milhares a se voluntariar, incluindo o próprio Dom Pedro II, que se alistou como o voluntário número 1, embora nunca tenha ido para o campo de batalha. A realidade, no entanto, era mais sombria. Muitos voluntários eram, na verdade, escravos libertos que eram enviados para lutar no lugar de seus senhores, ou homens pobres recrutados à força. Enquanto o Brasil mobilizava seu poderio terrestre de forma lenta e caótica, Lopes cometeu seu segundo erro estratégico, ainda mais grave que o primeiro. Para atacar o Rio Grande do Sul e apoiar seus aliados no Uruguai, ele precisava cruzar o território argentino. Ele pediu permissão ao presidente da Argentina, Bartolomeu Mitre, que, mantendo uma neutralidade calculada, recusou. Em vez de reconsiderar seu plano, Lopes, em um ato de arrogância colossal, declarou guerra à Argentina e invadiu a província de Corrientes em abril de 1865. Com essa única ação, ele transformou um conflito bilateral em uma guerra continental. Ele não tinha mais um inimigo, tinha 3. Em 1º de maio de 1865, Brasil, Argentina e o novo governo colorado do Uruguai assinaram o Tratado Secreto da Tríplice Aliança. O objetivo declarado era derrubar o ditador Lopes, mas as cláusulas secretas revelavam uma intenção mais predatória: anexar vastas porções do território paraguaio e impor uma pesada indenização de guerra. A armadilha para o Paraguai estava montada. Apesar de agora enfrentar 3 nações, o exército paraguaio, bem treinado e altamente motivado, continuou a avançar. O destino da guerra, no entanto, não seria decidido em terra, mas na água. A bacia do Rio da Prata era a superestrada da época, a principal via de transporte de tropas e suprimentos para o teatro de operações. Quem controlasse os rios, controlaria a guerra. E foi no Rio Paraná, perto de um afluente chamado Riachuelo, que ocorreu a batalha que mudaria o curso do conflito para sempre. Em 11 de junho de 1865, a esquadra paraguaia, composta por navios a vapor adaptados, tentou uma emboscada surpresa contra a frota brasileira, que era maior e mais bem armada. A Batalha Naval do Riachuelo foi um confronto caótico, brutal e desesperado, travado a curta distância, com canhões, abalroamentos e combates corpo a corpo nos convéses.
No auge da batalha, o almirante brasileiro Francisco Manuel Barroso da Silva, a bordo de sua nau-capitania, a fragata Amazonas, tomou uma decisão audaciosa. Ele sinalizou para sua frota: o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. E, em um ato de coragem naval, usou seu próprio navio como um ariete, afundando vários navios paraguaios. Ao final do dia, a Marinha Paraguaia estava efetivamente destruída. A vitória em Riachuelo foi o ponto de virada estratégico do conflito. Sem uma marinha, o Paraguai ficou completamente isolado no mundo exterior. Lopes não podia mais receber armas ou suprimentos. Suas forças, que haviam invadido o território argentino e brasileiro, ficaram sem apoio logístico e foram forçadas a se render meses depois. O controle dos rios agora pertencia inteiramente ao Brasil. A invasão do Paraguai era uma questão de tempo. O gigante havia despertado e sua fúria estava prestes a ser despejada sobre as fortalezas que guardavam o coração do Paraguai. A guerra, que Lopes imaginou ser uma campanha rápida e vitoriosa, estava prestes a se transformar em um cerco longo, sangrento e desesperado. A fase ofensiva do Paraguai havia terminado. A fase de aniquilação estava prestes a começar. A vitória naval em Riachuelo e a subsequente rendição das forças paraguaias em Uruguaiana deveriam ter sido o fim da guerra. Com o Paraguai isolado e sem capacidade de projetar poder para além de suas fronteiras, o caminho lógico seria a negociação. Solano Lopes chegou a rejeitar uma oferta de paz honrosa proposta pela Argentina. A recusa selou o destino de sua nação. A guerra deixou de ser um conflito por equilíbrio geopolítico e se transformou em uma cruzada pessoal da Tríplice Aliança, especialmente do Império do Brasil, para a aniquilação total do regime de Lopes. O que se seguiu não foi mais uma guerra convencional, mas uma lenta e brutal marcha de atrito através do território paraguaio, marcada por algumas das batalhas mais sangrentas da história das Américas. O coração da defesa paraguaia era um complexo de fortificações quase impenetrável, conhecido como o Quadrilátero, centrado na fortaleza de Humaitá, que guardava o acesso fluvial à capital, Assunção. Por quase 3 anos, de 1866 a 1868, o exército aliado, agora sob o comando do experiente e metódico Duque de Caxias, travou uma guerra de cerco excruciante. A Batalha de Tuiuti, em maio de 1866, foi o maior e mais sangrento confronto da guerra. Um dia de carnificina que deixou dezenas de milhares de mortos e feridos de ambos os lados. Os soldados brasileiros, muitos deles ex-escravos, lutaram com uma bravura desesperada, mas a resistência paraguaia era fanática. Eles não lutavam mais por Lopes, lutavam pela sobrevivência de sua pátria. Enquanto a guerra se arrastava, a paranoia de Solano Lopes atingia níveis insanos. Vendo conspirações em toda parte, ele iniciou uma série de expurgos brutais dentro de seu próprio governo e exército, torturando e executando centenas de seus melhores oficiais, diplomatas e até mesmo membros de sua própria família. Ele se recusava a se render, acreditando em seu destino messiânico, e arrastou seu povo junto com ele para o abismo. Finalmente, em 1868, após manobras brilhantes e batalhas sangrentas como a Desembrada, as forças de Caxias conseguiram flanquear e capturar a fortaleza de Humaitá. O caminho para Assunção estava aberto. A capital paraguaia foi ocupada e saqueada de forma selvagem em janeiro de 1869. Para o Duque de Caxias, a guerra havia terminado. Lopes estava foragido, o exército paraguaio estava em frangalhos e os objetivos da Tríplice Aliança haviam sido alcançados. Ele pediu para ser retirado do comando, acreditando que continuar a perseguição seria uma carnificina inútil. Mas Dom Pedro II e seu novo gabinete, liderado pelo genro do imperador, o Conde Deu, não concordavam. A guerra não terminaria até que Solano Lopes estivesse morto ou capturado. A honra do império exigia a humilhação total do homem que os desafiou. E foi aqui que a guerra se transformou em algo muito mais sombrio. Um capítulo que o Brasil por muito tempo tentou apagar de sua história. O Conde Deu assumiu o comando e iniciou a Campanha das Cordilheiras, a caçada final a um Lopes delirante que fugia para o interior do país, arrastando consigo os últimos resquícios de sua nação.
O que se seguiu foi uma política de terra arrasada. O exército brasileiro, agora um rolo compressor implacável, destruía tudo em seu caminho. E Lopes, em sua loucura, forçou uma nação inteira ao suicídio. Ele recrutou crianças de 10 a 14 anos, armou-as com lanças e uniformes falsos com barbas postiças para que parecessem homens, e as enviou para morrer em batalhas como a de Acosta Nil, numa das cenas mais trágicas e terríveis da história militar. Mulheres, idosos, todos foram forçados a lutar e morrer por um líder que se recusava a aceitar a derrota. A perseguição e a destruição sistemática do povo paraguaio nesta fase final da guerra levantaram, e ainda levantam, a questão mais grave de todas. O que o Brasil e seus aliados cometeram foi um genocídio. A palavra é controversa e contestada por muitos historiadores. Não havia uma política explícita de extermínio racial como no século XX. No entanto, o resultado foi demograficamente catastrófico. Estima-se que a população do Paraguai, que era de cerca de 500 mil antes da guerra, foi reduzida para pouco mais de 200 mil, com a população masculina adulta quase que inteiramente aniquilada. Independentemente do rótulo técnico, foi uma catástrofe humana de proporções inimagináveis. Uma ferida que marca a relação entre os dois países até hoje. O Paraguai estava destruído. O fantasma de Assunção estava encurralado. A guerra chegava ao seu fim sangrento. Mas qual seria o preço que o próprio Brasil pagaria por essa vitória esmagadora? A resposta: mudaria a face do país para sempre. A caçada final a Solano Lopes terminou em 1º de março de 1870, em Cerro Corá, perto da fronteira com o Brasil. Encurralado às margens de um riacho, com um punhado de seguidores leais, o Napoleão dos Trópicos lutou até o fim. Ferido por uma lança, ele se recusou a se render, proferindo suas últimas e famosas palavras: "Morro com a minha pátria." Ele foi morto por um soldado brasileiro, e com ele, a Guerra do Paraguai chegou oficialmente ao seu fim brutal. A Tríplice Aliança havia alcançado seu objetivo. A honra do Império do Brasil estava restaurada, mas a um custo devastador, não apenas para o Paraguai, mas para o próprio Brasil. A vitória, que deveria ter sido o auge do poder e do prestígio do Império de Dom Pedro II, acabou se revelando uma vitória de pirro, uma que plantou as sementes da própria destruição do regime monárquico. Financeiramente, a guerra foi uma catástrofe para o Brasil. O conflito, que deveria durar alguns meses, se arrastou por quase 6 anos, consumindo uma porção gigantesca do orçamento nacional. Para financiar o esforço de guerra, o Império foi forçado a contrair empréstimos maciços, principalmente de banqueiros britânicos, mergulhando o país em uma dívida externa que levaria décadas para ser paga. A guerra também expôs as profundas contradições sociais do Brasil. A questão da escravidão se tornou insustentável. Dezenas de milhares de escravos foram libertados para lutar no Paraguai, com a promessa de alforria. Quando esses homens voltaram como veteranos de guerra, tendo lutado e sangrado pela pátria, a ideia de que eles ou seus irmãos pudessem continuar a ser propriedade de alguém se tornou moralmente indefensável. A guerra, ironicamente, acelerou o movimento abolicionista, que culminaria na Lei Áurea de 1888, alienando a elite agrária escravocrata, um dos últimos pilares de sustentação da monarquia. Mas a consequência mais profunda e transformadora da guerra foi no nascimento de uma nova força política no Brasil, o Exército. Antes de 1864, o Exército brasileiro era uma instituição pequena, desprestigiada e com pouca influência política. A guerra mudou tudo. Por 6 anos, centenas de milhares de homens de todas as partes do Brasil foram mobilizados, lutaram juntos, morreram juntos e, o mais importante, desenvolveram uma identidade corporativa e um senso de missão nacional. Eles voltaram do Paraguai não mais como simples soldados, mas como os salvadores da pátria. Eles se viam como a instituição mais organizada, moderna e patriótica do país, e olhavam com desdém para os políticos civis e para a monarquia, que consideravam corruptos e ineficientes. Liderados por figuras como Deodoro da Fonseca e Benjamin Constant, os oficiais do exército foram fortemente influenciados pelas ideias do positivismo.
uma filosofia que pregava o progresso através da ordem e da ciência e defendia um governo republicano forte. Eles não queriam mais ser meros instrumentos de um imperador. Eles acreditavam que tinham o direito e o dever de governar. O atrito entre o poder militar e o poder civil cresceu ao longo das décadas de 1870 e 1880, culminando na chamada Questão Militar. O golpe de misericórdia veio em 1889. Em 15 de novembro, menos de 2 anos após a abolição da escravatura, ter selado o divórcio entre o imperador e a elite agrária, o exército agiu. Liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, um herói da Guerra do Paraguai, um golpe militar derrubou Dom Pedro II e proclamou a República. O imperador, um homem que governou por quase 50 anos e que liderou o país em sua maior vitória militar, foi enviado para o exílio de forma melancólica. O paradoxo da história é impressionante. Para destruir o regime autoritário de Solano Lopes, o Império do Brasil foi forçado a criar um exército maciço, profissional e com consciência política. E foi precisamente esse exército, forjado nos campos de batalha do Paraguai, que, 2 décadas depois, se voltaria contra o seu criador e poria fim a 400 anos de monarquia no Brasil. O Brasil venceu a guerra, mas o imperador perdeu o trono. O aniquilamento do Paraguai foi o ato que, indiretamente, deu à luz a República Brasileira, provando que as vitórias mais esmagadoras muitas vezes escondem as sementes das derrotas futuras. A Guerra do Paraguai não é apenas um capítulo sangrento na história sul-americana. É uma lição brutal sobre as consequências não intencionais do poder. Ela nos mostra como uma guerra, travada em nome da honra e dos interesses nacionais, pode desencadear forças que ninguém é capaz de controlar. Se você acredita que entender essas complexas correntes da história é fundamental para entender o Brasil de hoje, junte-se à nossa expedição. Inscrever-se no canal é a sua forma de garantir que continuemos a escavar esses eventos que moldaram nossa identidade. Deixe seu like para que mais pessoas conheçam a história completa da guerra mais importante do nosso continente. E comente, na sua opinião, a Guerra do Paraguai foi um ato de legítima defesa ou uma guerra de conquista? Aqui, nós não apenas contamos histórias, nós escavamos os alicerces do mundo.